Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos. E o tema que nos cabe falar hoje é sobre uma nova terapêutica para a osteoartrite. Meus conflitos de interesse. E osteoartrite, como vocês sabem, é uma doença articular muito prevalente, é a principal causa de dor e incapacidade em adultos e é a segunda causa de consulta médica entre todas as doenças crônicas, só perdendo por pouco para a hipertensão arterial. Uma bela definição de solidão seria um dia de trabalho sem nenhum paciente de osteoartrite. Não resta a menor dúvida que os pacientes de osteoartrite, eles ocupam boa parte dos nossos dias nos consultórios, nos ambulatórios, nos hospitais. E um dia sem paciente de osteoartrite seria uma grande solidão. Eu queria começar mostrando um exemplo de um processo relativamente simples, corriqueiro, que é o que acontece na cicatrização de uma ferida de pele. Existe um sangramento da ferida, evidentemente, depois uma coagulação com a parada do sangramento, o processo inflamatório que surge a seguir, e entre outras coisas ele faz um autodebridamento da ferida, para depois ter uma proliferação celular e finalmente a remodelação dessa ferida com formação do tecido cicatricial. Na osteoartrite, a resposta já é diferente, porque ocorre uma falha justamente quando deveria começar a proliferação celular e, por consequência, a formação do tecido cicatricial. Isso não acontece, e é só por isso que uma lesão na cartilagem ela não se refaz, ela não se recupera. Eu trouxe para vocês aqui uma definição recente de osteoartrite, que foi publicada agora em 2015, e que fala mais ou menos sobre isso. Eles definem que a osteoartrite é uma desordem envolvendo articulações móveis, caracterizadas por estresse celular e degradação da matriz extracelular, que ela começa por micro e macro lesões que ativam respostas de reparação mal adaptativas, ou seja, as respostas de reparação dessas lesões não é boa, incluindo as vias pró-inflamatórias da imunidade inata. Imunidade e osteoartrite? Bom, isso a gente vai ver mais adiante. A doença manifesta-se pela primeira vez como um desarranjo molecular, quer dizer, todo mundo sabe, começa por um metabolismo anormal do tecido e é seguido por distúrbios anatômicos, como degradação da cartilagem, remodelação do osso, formação de osteófitos, inflamações das articulações e perda da função articular normal, e que quando tudo isso acontece, isso é chamada de doença. Bom, quando a gente escuta nova terapêutica para osteoartrite, ou um novo tratamento para qualquer coisa, me vem a imagem daqueles conquistadores que conquistavam cidades e destruíam tudo, botavam tudo abaixo para depois reconstruir, ou seja, às vezes a gente escuta que um novo tratamento, uma nova terapêutica vai anular tudo que se sabe até hoje e começar um outro enfoque. E eu queria dizer a vocês que não é o caso. Que tudo que a gente conhece, tudo que a gente já aprendeu há muito tempo, tudo que a gente pratica há muito tempo no dia a dia, continua valendo. Tratamento não farmacológico é muito importante, todo mundo sabe, perder peso, reforço muscular, fisioterapia através de eletroterapia, cinesioterapia, acupuntura, órteses, tratamento farmacológico com analgésicos, anti-inflamatórios, evidentemente você tem que usar quando o paciente chega no teu consultório, por exemplo, com uma articulação com muito edema, com muita dor, com limitação funcional, eventualmente corticoides, antidepressivos, infiltração, viscosuplementação e mais recentemente os nutracêuticos, quer dizer, tudo isso a gente faz, continua valendo, continua sendo necessário fazer tudo isso. E os tratamentos cirúrgicos, nós ortopedistas estamos muito acostumados a processos de artrose por desvio de eixo, seja varo, seja valgo, e quando o tratamento conservador já não mais oferece nenhum resultado satisfatório, as artroplastias. E aí eu queria lembrar e fazer uma homenagem a provavelmente o ortopedista mais famoso que já teve nesse país, que foi meu chefe no internato,
E ele não se conformava que o Charlie nunca tivesse ganho um prêmio Nobel de Medicina. Todos nós que já tivemos oportunidade de fazer uma artroplastia naquele paciente que realmente nada mais dava resultado, paciente com muita limitação, com muita dor, realmente a gente vê o quanto é gratificante o resultado de uma artroplastia. E eu concordo plenamente com o professor Nalva Monteiro que é impossível que quem inventou uma coisa assim que beneficia tanto o paciente não ter ganho o prêmio Nobel de Medicina. Bom, uma coisa que chama muita atenção nos pacientes que a gente trata de osteoartrite é porque alguns pacientes têm resultados tão bons com aquilo que a gente sempre faz e porque outros pacientes reagem tão mal com progressão da doença, a dor que não passa, a limitação funcional e muitas vezes tendo que acabar em artroplastia. Quer dizer, por que uns respondem bem e outros respondem tão mal? Uma explicação para isso talvez seja que a etiologia inflamatória e a etiologia imunológica não tenham sido talvez tão bem contempladas no tratamento que foi feito. Eu queria colocar para vocês uma opinião de que a osteoartrite ela é multifatorial. Ela é como um castelo que é composto de diversas pedras. E o que eu tenho para trazer aqui para vocês é mais uma pedra nessa construção desse castelo que é o tratamento da osteoartrite. E o que a gente vai apresentar para vocês é o colágeno do tipo 2 não hidrolisado, que a partir de agora a gente começa a chamar ele de UC2, porque colágeno do tipo 2 não hidrolisado, como eu vou repetir isso muitas vezes, é muito comprido. Vamos falar um pouquinho do colágeno tipo 2, nós temos o hidrolisado e o não hidrolisado. O colágeno tipo 2 é uma proteína de 3 cadeias longas, resistentes, que são produzidas pelos condrócitos. E em termos de medicação, existe o colágeno hidrolisado e o não hidrolisado. Quando a gente fala num colágeno hidrolisado, o que é hidrolisar uma molécula? É você partir elas em diversos fragmentos muito pequenininhos para que ele possa ser absorvido. E o colágeno hidrolisado é aquele colágeno que já está há mais tempo no mercado, em sachês, que ele tem que ser muito hidrolisado porque ele tem que ser absorvido, porque o objetivo primordial desse tipo de colágeno é nutrir a cartilagem, ou seja, colocar colágeno dentro da articulação, dentro da cartilagem, para que o colágeno possa favorecer essa cartilagem. E o não hidrolisado, justamente pelo fato de não ser hidrolisado, ele não é absorvido, e vocês vão observar daqui a pouco que ele só funciona justamente porque ele não é absorvido e ele tem uma ação que é a modulação imunológica, que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho do modo de ação do C2. Quando o indivíduo ingere uma cápsula do C2, a molécula intacta ela chega no intestino e no intestino ela é englobada por uma célula que tem uma afinidade toda especial pelo colágeno tipo 2, que é chamada de célula M, e no momento que o C2 ele é englobado por essa célula M, começa um efeito antígeno, ou seja, começam reações imunológicas a partir daí. A conjunção da célula M com a molécula intacta do C2 é chamada depois de célula T reguladora, e essa célula T reguladora ela tem uma afinidade muito grande pelo colágeno tipo 2 e ela vai se espalhar no organismo para se colocar em locais onde tem o colágeno tipo 2, e essa célula T regulatória ela libera substâncias, ela secreta substâncias como TGF-beta, interleucina 10 e interleucina 4. Não precisa guardar esses nomes agora, daqui a pouquinho a gente vai ver esses nomes de novo. Mas ainda assim, se quiserem guardar, é TGF-beta, interleucina 4, interleucina 10. Uma coisa que acontece fisiologicamente a nível molecular na cartilagem são a quebra das pontes do colágeno tipo 2. Vocês veem aqui nesse vídeo
moléculas, pontes do colágeno tipo 2 sendo rompidos, e isso é um processo que ele é absolutamente fisiológico. Por que que isso acontece? É a forma que o organismo tem de remodelar locais que sofrem estresse, que sofrem compressão axial, e é a mesma coisa que acontece no osso, quando a compressão axial leva a microfraturas ou microdanos. Esses microdanos são absorvidos pelos osteoclastos para depois serem refeitos pelos osteoblastos. Acontece uma coisa muito semelhante na cartilagem. A única coisa que apenas uma célula é responsável por todo esse processo de reabsorção, vamos dizer assim, e de formação, que é justamente o condrócito. Num primeiro momento, os condrócitos retiram esse material lesionado para depois substituir esse material por material novo através da produção do colágeno tipo 2 e dos próprios glicanos. Vamos lembrar que isso é uma coisa que acontece a nível molecular. Como a gente viu, os condrócitos eles primeiro realizam a limpeza e depois eles vão fazer a parte de reparação. Quem avisa para o condrócito que está na hora de mudar de função é justamente o TGF-beta, a interleucina 10 e a interleucina 4, que são justamente substâncias que são secretadas pela célula T reguladora, ou seja, a célula T reguladora estimula a produção dessas substâncias que irão fazer com que o condrócito faça a reparação dessas pontes de colágeno. Ou seja, o UC2 ele tem uma ação direta em cima dos condrócitos, não é só uma questão de nutrir pura e simplesmente uma cartilagem, ele até nutre a cartilagem no momento que ele aumenta a produção do colágeno tipo 2, mas basicamente ele tem uma ação nos condrócitos e é justamente isso que nós chamamos de modulação imunológica. E aqui está um resumo do que acontece, que como a gente viu desde o começo, é quando a molécula intacta do colágeno ela é absorvida pela célula M, depois vai virar uma célula de reconhecimento e vai ter uma secreção local de interleucina 4, interleucina 10 e TGF-beta, auxiliando dessa forma o remodelamento, ou turnover, como alguns gostam de chamar, da cartilagem, tudo isso promovido pelos condrócitos. Um detalhe importante também, que vamos dizer assim, essa secreção da interleucina 10, da interleucina 4 e da TGF-beta, ela bloqueia a ativação das citocinas inflamatórias de substâncias que promovem a inflamação, como a interleucina 1, interleucina 6 e o TNF-alfa. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bonito, a gente vê condrócito pulando de um lado, pulando de outro, interleucinas, TGF, etc., mas nada disso adianta se isso não trouxer benefícios clínicos para o paciente, em termos de dor, em termos de função, etc. Então eu vou apresentar para vocês 2 estudos clínicos com o C2. O primeiro é um trabalho que fala de 2009, da segurança e eficácia do colágeno tipo 2 não hidrolisado no tratamento da osteoartrite do joelho. Esse foi um trial clínico comparando 2 grupos. Um grupo fez uso de UC2 e o outro grupo de uma combinação de glicosamina e condroitina. Aqui estão os 2 grupos bastante homogêneos, que dão validade a esse tipo de comparação. E é um estudo que foi observado em pacientes com 30, 60 e 90 dias. E a primeira coisa que foi vista depois dos 90 dias, o grupo que fez uso do C2 reduziu o score de WOMAC em 33%. O score de WOMAC é um score feito no Canadá, muitos anos atrás, para avaliação de osteoartrite de joelho. E vocês observem aqui, com 30 dias, com 60 dias e com 90 dias.
Na minha opinião, mais importante do que fazer comparação com glucosamina e condroitina, até porque hoje em dia fica difícil você comparar com glucosamina e condroitina, porque você tem múltiplas formulações dessas substâncias, mas vocês vejam aqui, com 30 dias, o resultado com 60 melhor do que com 30 e com 90 melhor do que 60, ou seja, isso mostra a sustentabilidade da droga, ou seja, à medida que você foi fazendo uso do C2, o resultado foi ficando melhor. A segunda coisa que foi avaliada também foi a escala visual da dor, que no final de 90 dias o grupo do C2 teve uma redução de 40% comparado com o grupo da glicosamina e da condroitina. E aqui a gente de novo vê aquele mesmo padrão anterior. Vocês observem que com 30 dias, uma diferença aqui muito pequena, com 60 dias melhor e com 90 dias muito melhor. Isso aqui tem uma implicação clínica que você, muitas vezes, quando prescreve o C2 para o paciente, você diz que, em princípio, não é para se esperar nenhuma grande melhora de dor durante os 30 primeiros dias e que depois a coisa vai melhorando. Então, de novo, a gente vê aquele mesmo padrão de sustentabilidade da droga. E a terceira coisa que foi avaliada no final de 90 dias foi a redução do score de Lekesny, que é um score já mais sofisticado do que o WOMAC, que envolve mobilidade e atividades do dia a dia. E observem o mesmo padrão com 30, 60 e 90 dias. Então, o que eu queria realmente destacar nesse estudo é esse perfil de sustentabilidade da medicação. Relatos de eventos adversos, muito poucos, sem nenhuma grande significância, tanto no grupo do C2 quanto no grupo da glicosamina e condroitina. Ninguém teve que abandonar estudo por causa de nenhum efeito adverso. E o segundo estudo, também é um estudo interessante que a gente não está muito acostumado a ver. Foram dois grupos, o C2 contra placebo, num grupo de voluntários saudáveis. Quer dizer, esses eram pacientes que não tinham diagnóstico fechado de osteoartrite, quer dizer, radiografias sem sinais de osteoartrite, e que esses dois grupos eram pacientes que eram submetidos a exercício de step, de ficar subindo e descendo escada muitas e muitas vezes. E por mais saudável que sejam esses voluntários, depois desse tipo de esforço, depois de algum tempo, evidentemente começa a haver um desconforto no joelho, e o que se procurou comparar foram as diversas etapas desse desconforto entre esses dois grupos. Também dois grupos homogêneos quanto ao número, idade, peso, etc. E a primeira coisa que foi testada, esse já é um estudo que foi levado até 120 dias, foi sendo testado a força de extensão do joelho depois do exercício. Vocês observem que com 30 dias já uma leve superioridade no grupo do C2, 60, 90 e 120 dias, de novo mantendo aquele padrão de que à medida que você vai fazendo uso da droga, o quadro vai melhorando. A segunda coisa que eles procuraram avaliar foi quanto tempo levava para o indivíduo começar a ter algum desconforto no joelho. Então vocês observem que à medida que o tempo ia passando, quer dizer, à medida que o sujeito ia fazendo uso do C2, levava mais tempo para o joelho começar a incomodar. 30 dias, 60, 90 e 120 dias. Uma coisa que eu não consegui entender é por que com 90 dias tem esse padrão assim muito próximo, muito parecido com 30 dias. E vocês observam que com 60 e 120 já é diferente. Eu mandei um e-mail para os autores do estudo, estou esperando resposta em relação a isso. E a terceira coisa que eles avaliaram era quanto tempo levava para, depois que tinha o desconforto, quanto tempo levava para esse desconforto sumir, desaparecer. E mais uma vez, o grupo do C2, à medida que o tempo que o uso da medicação ia sendo feito, levava cada vez menos tempo para recuperar da dor. De novo, aquele padrão de sustentação da medicação. O C2
A posologia dele é uma cápsula de 40 miligramas uma vez ao dia, e isso é uma coisa que facilita muito a adesão do paciente. Todos nós sabemos que um dos grandes problemas das doenças crônicas, e a osteoartrite é uma doença crônica, é a adesão do paciente. Eu imagino que não seja muito fácil, às vezes, o sujeito parar o seu dia para misturar um pó com água e fazer isso 3 vezes ao dia. Então, fazer isso uma vez ao dia, em princípio, facilitaria mais a vida do paciente. Não tem efeitos colaterais, não tem interações medicamentosas, não há contraindicações, quer dizer, não recomenda-se usar em grávida, porque não foram feitos estudos com grávida. 0 açúcar, 0 lactose e, como está na moda, 0 glúten também. Quero dizer para vocês que 0 glúten é uma coisa muito importante para quem tem doença celíaca. Para quem não tem nenhuma importância. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição para qualquer pergunta. E quero convidar vocês também para o congresso do nosso Comitê de Doenças Osteometabólicas, de 16 a 18 de junho, em Fortaleza, no Ceará, e será em conjunto com o 3º Congresso Norte-Nordeste de Osteoporose. Esperamos vocês lá e, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos.